meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Diga! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mas me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Traga, Pai, para participar conosco dessa palavra, as pessoas que o Senhor quer tocar no coração, Pai. Fala com cada um, Senhor, aqueles que vão estar conosco esses minutos e aqueles que verão em outros horários, Senhor. Sê com cada um de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque é no Senhor que nós confiamos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Boa noite, olá, irmãos, amados no Senhor. Nós vamos começar então nosso minutos, de descanso com o Senhor aqui. Nesse momento, essa música foi provisional, nós escolhemos ela porque a palavra que nós vamos ler hoje e bater um papo com os irmãos a respeito é em Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e 18, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos e mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Essa é uma palavra que Deus colocou assim no meu coração, porque a gente ouve muito esses cânticos, E o irmão Niso que está conosco, ele vai fazer uma breve fala assim da oração de Abacuque, Até que a gente chegou nesse versículo, para que a gente possa ouvir Deus falar.
conosco aqui, com vocês também. É um pequeno encontro, né, entre nós, né? Amém? Amém. Boa noite, meus amados irmãos. A gente, ouvindo isso que a irmã Sueli leu sobre ali o final da oração de Abacuque, a gente se coloca como parece devedor, falando, nossa, eu não tenho vivido isso. Nós, poucos de nós, temos de verdade se alegrarmos em situações contrárias. Mas vamos lá para o começo de Abacuque e vamos lembrar, a situação dele é igual a nós, é sujeito, homem, sujeito a todas as tentações igual a nós também. A qual ele diz aqui no começo, ó. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e o litígio? Você vê, ele estava no começo ali questionando. Igual muitas vezes nós, no começo da situação, no começo do nosso dia, ou de qualquer situação que nós vamos ter, a gente já fala, Senhor, mas por que o Senhor está permitindo acontecer isso? Por que a gente coloca tantos porquês na frente e a gente não para um minutinho? Graças ao bom Deus, Abacuque parou um minutinho para nos orientar e lembrar que independente da situação, independente de toda a situação, a gente tem que colocar diante do Senhor, porque o Senhor sabe o final de todas as coisas. Tá? O início pode ser tempestuoso, pode ser até desastroso, mas o Senhor sabe. Então vamos colocar de verdade mais o falar de agradecimento, e a gente lembra, mas nem força eu tenho nem para clamar o Senhor muitas e muitas vezes. Mas você quer ser alegre, irmão? Busca no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos dá alegria e Ele que nos dá força para ser alegre. Amém? Jesus. Amém. Olha que coisa tremenda, irmãos. Boa noite àqueles que estão já nos assistindo, falando boa noite. Se você precisar de oração, pedidos de oração, vocês deixem escrito e nós vamos estar clamando por vocês. Olha o início, né, que o irmão Nísio leu. Ele está lá falando, até quando o Senhor clamará, né? Até quando que ele vai ficar pedindo para Deus e o Senhor não o escutará, né? Quantos de nós temos pedido, temos clamado, temos passado lutas, tristezas, agonias, angústias, dificuldades? Quantos de nós estamos como Abacuque, né? Gritando ali, clamarei eu, até o quê? Vou ter que gritar, vou ter que implorar? Sim. Muitas vezes. Muito sim. Naturalmente, nós vamos precisar chorar, gritar. De repente você vai para um canto na tua casa e chora muito e grita. É isso mesmo. Porque o Senhor Deus tem nos sondado. Se tem uma coisa que nós aqui não podemos duvidar, e você que está conosco não pode duvidar, é de que Deus conhece todas as coisas. É claro que o Senhor já conhece tudo que nós estamos passando e tudo que nós precisamos. Quem é que diz que Ele já não sabe? Mas Ele espera verdadeiramente que nós venhamos clamar, que a gente venha buscar, chorar, gritar. Mas acontece que muitas das vezes, eu ou você, nós não fazemos o que agrada a Deus. Nós não o reconhecemos como o único Deus capaz de nos socorrer. E muito pior que isso é quando a gente procura esse Deus só para que Ele traga coisas a nosso favor. Então aí é onde nós começamos a errar. É onde a gente começa a fugir do que Deus deixou designado para nós. Nós devemos reconhecê-lo como o único Deus capaz de nos escutar, de nos atender. Aquela passagem quando fala lá, que é buscar, né, o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, bate lá que a porta vai se abrir, é verdadeiro.
Mas muitas pessoas pensam assim, então eu vou buscar, eu vou numa reunião, eu vou numa oração, eu vou pedir oração, aí Deus vai ser obrigado a cumprir essa palavra porque eu fui. Só buscando um acréscimo. Buscando as coisas que Ele pode dar. Esse buscar o reino de Deus, eu disse ontem, todo mundo que me escuta sabe disso. É buscar Deus louvando, glorificando, com alegria, trabalhando, é fazendo o que Ele quer que nós façamos, aquilo que Ele deu para nós fazermos, irmãos. Nós somos um exército chamado por Deus. Ele não deu essa missão de evangelizar e de sair em socorro e espalhar o reino de Deus e as boas novas do evangelho. Ele não deu isso para anjo fazer. Ele deu para mim, deu para você. Então o que é que acontece? Onde é que nós erramos? A gente erra quando a gente só quer o dono, as coisas que o dono da bênção dá, e não quando ele coloca ali para nós situações para que a gente possa também estar correspondendo aquilo a que Ele nos propôs. Quantos de nós, e eu sou uma delas, nós oramos por libertação, por cura? Quantas pessoas pedem para a gente orar pelos maridos, pelos filhos, ou para libertar de drogas lícitas ou ilícitas? Quanta gente quer uma casa, quanta gente quer um carro, quanta gente quer um serviço, um emprego? Muito bem, tá certo, nós devemos mesmo ir atrás e colocar isso diante do Senhor. Mas nós não podemos querer só isso. Aí é que é onde a gente não agrada o nosso Deus, né? A gente só se agrada o nosso Deus quando em espírito e em verdade nós estamos numa comunhão com Ele, reconhecemos que precisamos dele, mas também estamos disponíveis para estarmos trabalhando, para estarmos fazendo aquilo que é necessário. Eu tenho uma das meninas que eu criei que está morando aqui comigo uns dias, e eu falo para ela assim, eu não sei o que é que eu faço mais, né? Porque o meu dia não cabe o que eu tenho que fazer. Porque não dá para a gente procurar e conseguir orar com todo mundo, e eu tenho tentado fazer alguns horários para encaixar, ainda mais por conta dessa pandemia, que agora você tem horário para estar dentro de casa, apesar de que quando a gente está orando, a gente pode até estar justificando. Mas nós não podemos e não devemos nos acomodar. Eu tenho procurado, hoje eu fui na casa de uma irmã, para procurar aquela irmã para ir comigo ajudar a orar com outras pessoas. Então, se eu sou a igreja de Cristo, se você é a igreja de Cristo, se você é aquele que clama, que grita lá, Senhor, Senhor, né, tem misericórdia, socorre. Imagina que prazer que o Senhor vai ter de te socorrer e me socorrer quando você deixar nas mãos dele de verdade tudo quanto você precisa e você começar a se preocupar com os outros que também precisam. Aí o Senhor vai acrescentando. Por quê? Porque aí nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que a gente precisa dele e que nós estamos disponíveis para o reino dele. Então, irmãos, aí quando a gente lê lá o 17 e 18, eu fico assim, maravilhada. Esse cântico que a gente colocou aí no começo fala dessa passagem da Bíblia, né? Que, olha, prestem atenção, porque tem gente que canta essa música assim com tanta força, com tanto poder, né? Não tem a letra, né? A pessoa tem que prestar atenção, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, olha, prestem atenção, o produto da oliveira minta, quer dizer, não vinga, né? Tá lá, mas não vai dar sustento, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas dos curais. Nós estamos mais ou menos dizendo assim, ó, Senhor, mesmo que a nossa mesa tiver só com um prato, com um talher aqui, e nós não tivermos uma panela com comida, mesmo assim eu vou estar te glorificando e vou me alegrar. É assim que você vive? É assim que você consegue viver? Você consegue superar esses dias difíceis? Porque, irmãos,
Por isso que eu sempre falo assim, né? E o Nísio comunga com isso também. Esses cânticos que muitas vezes falam assim, ó, que tudo vai dar certo, que tudo já está resolvido, não é bíblico, porque a cada dia o seu mal, o próprio Deus fala a respeito disso. Então no 18 ele diz assim, ó, todavia, quer dizer, mesmo que não tenha nada disso, mesmo que esteja faltando, mesmo que eu estou com uma vontade muito grande de comer um bife, uma carne, uma fruta, ou que eu tenha conta para pagar e eu não estou conseguindo trabalhar e receber. Com todas as coisas e dificuldades do nosso dia a dia, que nós temos família doente, que nós temos dificuldade para resolver problemas, a gente foi fazer um serviço e não recebeu, diante de todas as dificuldades da vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você entenderam o último versículo? No Deus da minha salvação. É isso que é mais importante para nós. É a nossa salvação, porque aí sim Deus tem esse compromisso de nos trazer bênção, de nos trazer privilégios, vamos dizer assim, cristãos, né? Eu quero contar uma coisa rapidinha para vocês, para não se delongar muito, porque nós combinamos de que essas lives iam ser um descansinho, alguns minutinhos só. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, alguns meses antes, eu morei em Rondônia, em Cacoal. E a família onde eu morava, eu não conhecia Jesus, tá? Eu não conhecia o Senhor Jesus. Eles não me deixavam me alimentar, comer. Então eu ia pro lixo dos vizinhos para buscar alguma coisa de comer. Eu achava semente de mamão, casca de fruta e eu me alimentava com aquilo ali. Mas eu ficava feliz porque os meus filhos, eles deixavam comer. E passou, vim para cá, Deus, né, todo o poder que Deus fez na minha vida me trouxe. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu estava na mesma situação, né, eu não tinha nada. E ainda era maltratada, espancada, que vocês já devem ter ouvido em algum lugar por aí. Mas eu posso testemunhar para vocês que nunca na minha vida, desde o dia que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, faltou comida para mim. Faltou comida para meus filhos, faltou meio de sobreviver. Porque eu não fazia mais nada, a não ser evangelizar, falar da palavra e orar. Então, se nós continuarmos vivendo a palavra de Deus, Ele sustenta. Não duvidem. Às vezes a gente vai comer uma farinha pura, né? Às vezes um arroz puro, e que é que tem? Não tem problema nenhum. A gente não precisa comer coisas, né, caríssimas todos os dias. E para findar, para vocês acreditarem no milagre poderoso do Senhor, e depois nós vamos estar orando, eu vivia e fazia coisas para vender. E eu tinha vendido muitos tapetes que eu fabricava e o meu gás ficou preto, né? Fica preto lá. E deu sinal de que ia acabar. Eu botei a mão no bujão de gás e orei assim, ó. Eu poderia ter orado de outra maneira, mas eu orei assim. Senhor, em nome de Jesus, mantenha esse gás no bujão para mim até eu receber os tapetes que eu vendi. Amém, em nome de Jesus, amém. Porque eu aprendi assim, que a gente podia pedir para o Senhor, né? E eu pedi. Irmãos, acreditem. 3 meses depois eu recebi o que eu havia vendido. Quando eu cheguei em casa no final da tarde, eu fui ligar o botão, aí não tinha mais gás. Mas eu tinha o dinheiro para comprar. Então, eu poderia ter pedido para Deus deixar o gás naquele bujão para o resto da vida, mas me bastava naqueles dias. Então, eu só estou contando isso assim para que vocês entendam. Nós precisamos de Deus. E quando nós cumprimos a palavra, quando a gente faz a vontade dele, ele supre. Buscar o reino de Deus é isso. Não é você ficar pedindo e ficar sentado. É você pedir e continuar trabalhando para ele. Então eu quero dizer para você nessa noite que seja qual for a luta que você esteja enfrentando, busca primeiro a Deus. Fala, Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te agradar. Liga para alguém, ora com alguém, faz uma oração pelas pessoas. Aí depois você coloca o que você precisa. Amém? Em nome de Jesus.
A Eunice vai estar orando, né, conosco e com vocês. E nós vamos estar, então, entregando nossas vidas ao Senhor nesta noite, para que o restante dessa noite venha ser uma bênção ainda para nós. Amém? Amém. Meus amados, antes de orar, eu quero falar o que tem no meu coração para vocês. Amém, Jesus. Para aqueles que me conhecem e não conhecem, pode ficar certeza que eu tenho água e vou te dar um copo d'água se você pedir. Melhor, eu posso te dar um jarro de água. Mas eu quero ser muito melhor que isso, meu amado. Eu quero falar de todo o coração. Eu quero te dar a direção da fonte. Eu quero que você venha beber comigo na fonte onde eu tenho bebido. Amém. Porque se toda vez que você precisar e tiver com sede vir até a minha pessoa, eu não vou negar de te dar água. Isso eu estou dizendo espiritualmente, irmãos. Eu não vou negar aquilo que eu tenho, mas é muito pouco que eu tenho. Eu quero que você venha junto conosco para beber direto da fonte da água viva, aonde você não terá mais sede para ficar mendigando para outros irmãos. Amém. Eu quero que você seja como nós, cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E ter não só para você na sua necessidade, mas para outras vidas igual nós temos. Amém? É verdade, Jesus. Vamos estar orando nesse sentido. Amém. Deixando a palavra. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Senhor, a sua palavra diz aqui Senhor, em Abacuque, Deus, Jesus. que nós de verdade, independente de toda a situação, nós temos Oh, que se alegrar Deus. e buscar no Senhor, ó Pai. Aleluia. Nós queremos, ó Pai. Amém. Nós queremos de verdade se alegrar e temos se aproximado Nós disso, queremos, Senhor. Pai. Mas nós queremos também, Senhor, que o Senhor venha saciar a nossa sede, Deus. Amém. E quando eu digo a nossa Amém, sede, a nossa Jesus. fome, a nossa sede de justiça. Amém. A nossa fome de justiça, Pai. Amém, Nós não Senhor. aceitamos, não concordamos que os nossos amados Oh, padeçam Deus. iniquidades, Pai, Deus. vai de Nós queremos encontro diante do Senhor a colocar cada toda necessidade, a adentra necessidade dos nossos cada amados. casa, Pai. Vai varrendo cada também, ó Pai, situação. toda a situação ruim, Pai, Deus. repreendemos Que toda seja a todo obra do levante, ó Pai, inimigo, que Senhor. se levantou contra Oh, os amados do Pai, em Senhor, nome que seja de o Senhor Jesus. colocar ali, Deus. Pai Nós nesse amado. momento não pedimos só uma espada para Oh, nós, Pai. nós pedimos um escudo de proteção, Senhor. Amém, Jesus. Nos guia, Deus, nos guia para que haja Amém. fortaleza em nossos amados, Deus. Amém, E que Senhor. possam ser abençoados a ponto de Em ser nome de Jesus, abençoadores, ó Pai. Pai. Amém, E que Senhor. possa o Senhor, ó Pai, Usa o Senhor como cada Deus irmão amado que és, ó Pai, que o vai Senhor estar nos colocar, Deus. ouvindo, que Coloca está os ouvindo a irmãos que estão palavra ouvindo do e os que Senhor, hão Jesus. de ouvir, ó Pai. Amém. Para que possam de verdade se render ao Amém, Senhor como Jesus. único e suficiente, como lemos, Salvador, e buscar a salvação enquanto é tempo, Deus. Precisamos Enquanto se pode disso. achar, ó Pai. Amém, Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou como éramos perdidos. Amém, O Senhor nos Jesus. firmou numa rocha, Deus. Aleluia. E hoje somos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, ó Pai. Amém. Pequenos, falhos, mas muitos no Senhor e muitos pelo Senhor, ó Amém, Pai. Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos de todo o coração